Vamos a Brasília porque o Congresso Nacional aprovou o projeto que modifica regras de funcionamento da Comissão Mista de Orçamento para adequar o texto ao plano de trabalho acertado entre os três poderes para justamente a apresentação e execução das emendas parlamentares. Estamos em contato agora com o deputado Danilo Forte, deputado federal do União Brasil do Ceará. Prazer tê-lo conosco, deputado. E eu pergunto ao senhor, a gente percebe que há um impasse, o pessoal está entrando na justiça agora contra esse mecanismo aí que foi acordado, inclusive com a participação do STF. Mas, deputado, a gente percebe o seguinte, enquanto não houver aí uma definição dessa questão, não haverá a discussão do orçamento do Brasil para 2025. Seja bem-vindo. Muito bom dia, deputado. Bom dia. Sem sombra de dúvida, é um impasse que tem um erro de origem. A origem está em duas motivações. Uma, enquanto o Brasil não tiver um orçamento 100% impositivo, feito, ajustado ao tamanho da nossa receita e correspondendo ao tamanho da nossa despesa, nós sempre vamos ter um buraco e uma discricionariedade. Dentro dessa discricionariedade fica a disputa entre os parlamentares, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que querem ter maior influência sobre o destino do orçamento. É papel do Poder Legislativo, conforme o artigo 165 e 166 da Constituição Federal, fazer a elaboração, a votação, a aprovação do orçamento, bem como disciplinar o planejamento de execução orçamentária. Está lá na Constituição. Diante disso, quando se criou as emendas individuais de responsabilidade do próprio parlamentar, emenda de bancada estaduais, responsabilidade das bancadas dos estados, para obras estruturantes. E depois, naquele reflexo da substituição da emenda de relator, que tinha um orçamento secreto por trás, se criou as emendas de comissão temática. E essas emendas de comissão temática é um nó. Por quê? Primeiro, porque uma comissão de um ano vota e a comissão do outro ano posterior vai executar. E quando vai executar, a presidência, a direção da comissão é obrigada a mudar, porque o mandato é por um ano e o presidente não pode se manter na presidência da comissão temática, conforme o regimento interno. Você já cria um desconforto. Por outro lado, também, se criou uma condicionante em que as lideranças partidárias é que indicariam essas emendas de comissões temáticas. Isso é outro erro, porque a comissão temática não tem o poder que lhe é dado pelo regimento interno de votar as suas prioridades, elencar as suas prioridades. Eu, inclusive, defendi no ano passado que, em vez de emenda de comissão temática, nós tivéssemos emenda de bancada partidária, como é, inclusive, na Alemanha, em que as bancadas se responsabilizam por políticas públicas e orientam os seus membros a executar suas políticas públicas. Por exemplo, nós, na bancada da União, temos uma prioridade com relação às crianças com deficiência. A gente poderia pegar esse recurso, criar os núcleos de atendimento às crianças com deficiência, criar uma política de custeio para dar aos municípios, desde o diagnóstico do neuropediatra até o acompanhamento pelo psicólogo, pelo pedagogo, pelo nutricionista, pela fisioterapia, pela terapia ocupacional, e com isso você tinha um programa de política pública carimbado por um partido e com a assinatura dos membros da bancada e do líder se responsabilizando pelo envio da emenda. E do outro lado, nós inclusive inovamos na LDO do ano passado, que nós colocamos o Tribunal de Contas da União para fazer o acompanhamento da liberação do Tesouro Nacional até os estados e municípios nas transferências diretas, que é a famosa emenda PIX. Então tem um erro de origem que não vai consertar o parlamento, querendo ser mais sabido do que o judiciário e o executivo, e o judiciário com o poder moderador sobre o parlamento e o executivo querendo ordenar como é que se executa o orçamento da União. Isso gera impasse, gerou no ano passado, criou uma situação atípica. A execução orçamentária do Brasil no segundo semestre do ano passado foi suspensa, programas está aí hoje, municípios com dificuldade de custeio para a saúde. Por quê? Porque o dinheiro não chegou. E não chegou porque foi suspenso os pagamentos por ordem judicial. Então, precisa desatar o nó, acordar para o país voltar à normalidade. Estamos vivendo um shutdown.
O ajuste foi, inclusive, definido pelo senador Davi Alcolumbre como urgente e inadiável. Fato é que a proposta agora permite a indicação de recursos apenas com assinatura dos líderes partidários, né? Um texto que abre caminho aí para o avanço do orçamento de 2025. Mas eu queria entender, deputado, na avaliação do senhor, se isso torna o orçamento de fato mais eficiente ou pode enfraquecer o papel individual dos parlamentares. Na democracia, onde tem dinheiro público, tem que ter transparência. E quanto mais democrático e mais gente participa, mais transparência tem. Então, você delegar apenas aos líderes partidários o encaminhamento da decisão sobre o orçamento, inclusive vai de encontro à Instrução Normativa número 1 e aos princípios de transparência da lei orçamentária. Então, isso, inclusive, vai abrir brecha para que o judiciário possa, de novo, intervir. Eu fui contra, inclusive me pronunciei contra, né, essa mudança que houve na Instrução Normativa número 1. A Instrução Normativa número 1 passou mais de um ano se discutindo no pós-CPI do anão do orçamento, lá no final da década de 90, né, para poder exatamente instrumentalizar a Comissão Mista de Orçamento. E queriam, inclusive, criar uma secretaria especial para se sobrepor à Comissão Mista de Orçamento, o que seria um outro absurdo, vinculado diretamente à presidência do Senado, como se o Senado fosse ficar o dono do orçamento. Isso está errado. Isso está errado. As casas são equânimes, tem que ter um equilíbrio de poder entre a Câmara e o Senado e tem que ter uma conjunção de esforço para que a população brasileira entenda que o orçamento é dela e não apenas dos parlamentares. Deputado, bom dia. Nós temos as emendas obrigatórias, foram mencionadas inclusive, mas também há uma parcela dessas emendas que são indicadas pelos parlamentares. E nós sabemos que existem parlamentares que têm uma capacidade de maiores indicações, enquanto outros parlamentares não conseguem indicar essa mesma quantidade. O Congresso não perdeu uma oportunidade de tornar igual essa distribuição, estabelecendo um critério objetivo e uma mesma quantidade para todos os parlamentares, independentemente da sua força, independentemente da força da sua bancada ou do seu tamanho parlamentar? Muito boa pergunta, Cássio, até porque o orçamento ele precisa ter uma equidade, né, em que todos tenham um papel e uma importância igual. Né? Todos são parlamentares do mesmo jeito. Não pode ter um alto clero que decide e ter um baixo clero que apenas bate palma. Como também nós temos que acabar com esse preconceito com relação às emendas parlamentares. Porque tem muita emenda para o bem. Quando você cria uma política de apoio às crianças com deficiência. Eu fiz uma universidade, um campus da UFC, da Universidade Federal do Ceará, a melhor universidade do Nordeste, na minha cidade, lá em Itapajé. E hoje está formando gente na área de TI, inclusive na inteligência artificial. Então, quer dizer, você abre a oportunidade para os jovens com uma emenda parlamentar. O primeiro curso de montagem de energia fotovoltaica, energia do sol, no Nordeste, foi uma emenda minha no IFCE, aqui no estado do Ceará. Hoje nós temos 16 mil jovens do Ceará trabalhando no setor de energia fotovoltaica, de energia do sol. Então, existe a emenda do bem e a emenda do mal. Se tem desvio de conduta, cabe aos órgãos de controle, isso é muito claro, fazer a investigação. Aí tem no Executivo a Controladoria Geral da União, tem no Parlamento o Tribunal de Contas da União, tem no Judiciário o Ministério Público e a Polícia Federal, para apurar e punir parlamentares que ocasionam desvio de emenda. Por outro lado, julgar, inclusive, perca de mandato, prisão, para quem está usufruindo do recurso público para enriquecimento ilícito. Agora, o que nós não podemos é criar uma classe de elite dentro do parlamento que tem mais acesso à emenda e, por outro lado, punir, né, o baixo clero que não tem esse acesso. Bom dia, deputado. Agradeço por dedicar a atenção do seu tempo. Desde criança eu aprendi que o Congresso escreve o orçamento e fiscaliza o Executivo na sua execução. Aí eu lhe pergunto, quando criam emendas parlamentares nesse valor tão gigantesco que são executadas pelo parlamento e ainda mais de uma maneira que muitas vezes não se sabe quem é o autor, o Congresso não está perdendo muito do poder de fiscalizar, porque seria fiscalizar a si próprio?
Eu acho o seguinte, que precisamos modificar a governança no Brasil. A governança no Brasil, nós temos um presidencialismo com excesso de poder no executivo e nós temos um parlamento que tem uma Constituição que é parlamentarista, que o protege, inclusive no artigo 65, 166, dá esse poder ao parlamento de fazer o orçamento, mas, por outro lado, nós temos também uma relação que cria conflitos de interesse. Porque, muitas vezes, quando o presidencialismo, o presidente, o executivo, não tem o poder de diálogo ou não tem o controle do parlamento, que acontecia, inclusive, antes de termos as emendas impositivas, onde era o toma lá da cá, era a subserviência do Congresso, do parlamento, ao poder executivo. Então, naquele momento, era mais fácil administrar o orçamento. Agora, você tem que ter mais diálogo. Você, inclusive, tem que levar para o parlamento quais são as políticas públicas que são prioritárias. Por exemplo, no ano passado, quando eu fiz a relatoria da Lei de Diretriz Orçamentária, eu abri uma rubrica para a RP3, que era para atender o PAC, que era o principal programa de investimento do governo. Infelizmente, nem os deputados do PT colocaram emendas no PAC. Então, não atenderam sequer a um programa que é do governo do PT, né, para fazer investimentos. Por quê? Porque o executivo quer tomar para si apenas o bônus do investimento e não compartilha com o parlamento o bônus de você entregar a obra, de você entregar o investimento, de você entregar o serviço ou o custeio da saúde e da educação. Então, o que precisamos é rediscutir o modelo gerencial do Brasil. Por um lado, o presidencialismo de cooptação, onde se busca ali pensar deputados e senadores em alguns partidos para dizer que tem uma base parlamentar, está aí a prova que não funciona, que praticamente do final do ano passado para cá, não se votando mais nenhuma matéria relevante para o Executivo nem para o Brasil. Por outro lado, tem que se construir isso no diálogo e no embasamento. Eu defendo o parlamentarismo, né? Eu tenho a convicção muito clara que com isso você aproxima o parlamento das responsabilidades também da execução orçamentária, né? O deputado precisa dizer e assinar para onde está indo a sua emenda e o Poder Executivo e o Poder Judiciário terão a facilidade de fazer esse acompanhamento. E dentro disso aí, o Executivo cumpriria a sua tarefa de executá-la de forma que também tivesse transparência na execução. Porque problema de desvio de corrupção não é privilégio só do Legislativo. Nós temos no Executivo também e temos no Judiciário. Conversamos com o deputado Danilo Forte, deputado federal do União Brasil do Ceará, conversando conosco sobre essa questão importante. É claro, vamos continuar acompanhando o deputado, afinal de contas, nem o orçamento foi aprovado ainda para 2025. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima. É isso que eu digo, nós estamos no shutdown, está tudo paralisado, os estados, os municípios e a população pagando uma conta por uma falta de acomodação política entre os poderes que precisam ser harmônicos entre si. Obrigado e um feliz fim de semana e vamos tentar consertar o Brasil. Sem dúvida. Muito obrigado.